Alguma vez já passou pela cabeça a jornada absurda que acontece naquele piscar de olhos entre o clique e um link e uma página inteira aparecendo na tela? Hoje a gente vai desvendar essa mágica e mergulhar fundo na engenharia super complexa que faz a internet funcionar. É um clique e pronto, o mundo tá ali. É tão rápido, tão fluido que parece mágica, né? A gente nem para pensar no que tá rolando por trás das cortinas. Pois é, e é justamente essa pergunta que a gente vai responder agora. Se prepara para uma viagem pelos bastidores da rede para a gente descobrir a coreografia incrível de tecnologia que faz tudo isso acontecer. Vamos nessa! Então, vamos lá. Seção 1, a requisição é feita. É aqui que tudo começa. O primeiro passo na jornada de um minúsculo pacote de dados. E a primeira parada dele é encontrar o endereço. Para o nosso pacotinho de dados chegar no lugar certo, ele precisa de um mapa. E esse mapa vem do que a gente chama de Sistema de Nomes de Domínio, ou DNS. Pensa nele como uma lista telefônica gigantesca da internet inteira. O mais legal é que essa busca pelo endereço IP é toda hierárquica. Olha só, primeiro, o computador dá uma olhada no próprio cache para ver se ele já conhece o caminho. Se não, ele pergunta para o provedor de internet. Se nem o provedor sabe, a coisa sobe de nível. Ele vai perguntar para os servidores raiz, depois para os servidores de domínio tipo .com, até finalmente chegar no servidor que é o dono daquele endereço e que diz o IP é este aqui. E o mais impressionante, tudo isso acontece numa velocidade absurda, em questão de milissegundos. E aqui a gente chega num ponto super importante. Por padrão, toda essa conversa do DNS acontece em texto puro, sem criptografia. Isso significa que qualquer um que esteja no meio do caminho, tipo o provedor de internet, ou até alguém mal intencionado na rede, pode ver exatamente quais sites estão sendo visitados. Para resolver essa fofoca, criaram duas soluções. A primeira é o DOT. Ele cria um túnel secreto, tipo uma passagem VIP, sobre essa conversa. A outra, o DONWAIT, é mais espertinha. Ela veste a fantasia de tráfego normal da internet e se mistura na multidão. Fica quase impossível para alguém de fora saber que ali está rolando uma pergunta de DNS. Bom, seção 3, a jornada física. Agora que nosso pacote de dados já tem um endereço, a viagem dele começa para valer. E aqui vem uma surpresa para muita gente. Essa viagem não é pelo ar, não é via satélite, a maior parte dela acontece por cabos, debaixo d'água, cruzando oceanos inteiros. É isso mesmo que está na tela. 99%. Quase todo o fluxo de dados que conecta os continentes e que alimenta o nosso mundo digital passa por cabos físicos, lá no fundo do mar. E a escala dessa infraestrutura é surreal. São mais de 1.400.000 quilômetros de cabos submarinos que formam as verdadeiras artérias da internet, ligando o mundo todo lá no leito do oceano. E olha só que impressionante a engenharia de um cabo desses. Lá no centro, bem fininha, está a fibra ótica, que leva os dados na forma de pulsos de luz. Mas para essa luz não ficar fraca no meio do caminho, a cada 50 ou 100 quilômetros, existem repetidores que dão gás no sinal. Esses repetidores precisam de energia, que vem por um condutor de cobre. E para proteger tudo isso da pressão esmagadora e da corrosão do fundo do mar, são várias e várias camadas de blindagem. É uma obra de arte da engenharia. Certo, seção 4, navegando na internet. Nosso pacotinho está viajando pelos cabos, mas como ele sabe qual caminho seguir nessa teia gigantesca de redes que é a internet? Chegou a hora de falar sobre roteamento. A resposta para essa pergunta é um protocolo chamado BGP. Pode pensar nele como o Waze ou o GPS da internet. Cada grande rede anuncia para os seus vizinhos quais endereços ela consegue alcançar. E o BGP usa essas informações para calcular sempre a melhor rota. É ele que mantém a internet global inteira interligada. Só que tem um problema. O BGP foi criado numa época em que todo mundo confiava em todo mundo na rede. Isso abre uma brecha perigosa. Alguém mal intencionado pode simplesmente mentir, anunciando uma rota falsa e com isso sequestrar todo o tráfego que iria para um banco, por exemplo, desviando tudo para os seus próprios servidores. Para impedir esse tipo de ataque, foi criado o RPKI. Ele funciona como uma certidão de nascimento digital para as rotas da internet. Basicamente, é um sistema que permite que os donos das redes provem, com criptografia, que eles são os verdadeiros donos daqueles endereços e que têm o direito de anunciar aquelas rotas. E o processo é bem elegante. O dono da rede cria esse certificado digital, o ROA,
que é tipo a escritura de um imóvel, só que para os endereços de IP dele. Os roteadores do mundo todo, que são compatíveis com o RPKI, conferem essa assinatura. Se aparece um anúncio de rota suspeito sem a escritura correta, ele é simplesmente ignorado. Fim de papo para o golpista. Ufa! Seção 5. Chegando ao destino. Depois de atravessar oceanos e navegar por esse labirinto de redes, nosso pacote de dados finalmente chega aonde queria, no data center. Um site grande, obviamente, não roda em um computador só. Quando nosso pacote chega, ele é recebido por um balanceador de carga. Pensa nele como um maestro de uma orquestra gigantesca. Ele recebe milhões de pedidos ao mesmo tempo e distribui o trabalho de forma inteligente entre milhares de servidores, para garantir que ninguém fique sobrecarregado e que tudo continue rápido. Mas antes de qualquer dado ser trocado, precisa acontecer um aperto de mão digital para garantir a segurança. É o chamado Handshake TLS. Na versão mais antiga, a 1.2, esse aperto de mão precisava de 2 viagens de ida e volta entre o dispositivo e o servidor. O novo padrão, o TLS 1.3, é muito mais eficiente. Ele faz tudo isso em uma viagem só, o que torna o início da conexão segura bem mais rápido. E chegamos à última seção, a coreografia oculta. A gente viu a jornada principal, mas a velocidade e a segurança que a gente experimenta dependem de várias outras tecnologias que trabalham nos bastidores. Vamos dar uma olhada rápida em algumas delas. Primeiro, o BBR. Ele é como um piloto de corrida super inteligente. Os algoritmos antigos só diminuíam a velocidade quando viam um acidente na frente, ou seja, quando um pacote se perdia. O BBR não. Ele mede o fluxo do tráfego e a capacidade da pista o tempo todo, e ajusta a velocidade para usar um máximo do potencial da conexão sem causar congestionamento. O resultado é uma navegação bem mais veloz. Depois, temos o Anycast. Essa tecnologia é genial. Ela permite que um mesmo endereço de IP exista em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Quando alguém tenta acessar um serviço que usa Anycast, a rede, de forma mágica, manda a requisição para o servidor que está fisicamente mais perto. É por isso que serviços globais parecem tão rápidos, como se estivessem aqui do lado. E por último, o SH. Lembra daquele aperto de mão, o TLS? Então, antigamente, o primeiro olá dessa conversa já entregava para qual site a conexão estava indo. O SH criptografa justamente esse olá inicial, fechando uma das últimas brechas de privacidade e impedindo que curiosos na rede saibam qual site específico está sendo acessado. E aí a gente chega ao fim. E o objetivo de toda essa jornada maluca, essa coreografia que envolve o planeta inteiro, com cabos, protocolos, decisões de negócio, tudo isso que acontece mais rápido que um piscar de olhos, é um só: fazer tudo parecer fácil. Criar a ilusão de que não aconteceu nada, de que foi tudo instantâneo. E isso faz a gente pensar, né? Quantos outros sistemas geniais e invisíveis estão funcionando agora mesmo em silêncio para que o nosso mundo moderno funcione? A jornada do Enter é só a ponta do iceberg. Valeu por acompanhar essa análise com a gente. Obrigado por assistir. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Rota DevOps para acompanhar conteúdos que irão impulsionar sua carreira.